Sandra Afonso, abordando o nosso tema da semana, depressão e suicídio na fase adulta agora. Lembrando que a semana que vem a gente vai estar falando sobre os idosos. Agradecendo a minha parceira de missão e informação, Cristiane Forachelli, psicóloga clínica. Bom dia, Cris. Bom dia, Sandra. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho mais, lembrando que estamos no Setembro Amarelo, que não é um assunto só para o setembro, mas a gente vai estar aí abordando esse tema tão importante. Cris, e que a gente fala com os nossos adultos? Pois é, nós temos abordado aqui esse assunto tão importante, como você falou, e tão atual ainda, né? Não se fala o suficiente para poder ter prevenção e nem tratamento chegando a todos que necessitam, né? Infelizmente. E a gente vê aí situações alarmantes, números alarmantes, principalmente agora na pandemia. Então a ideia aqui é poder falar um pouco de tudo, né? Depressão em geral, como a gente tem feito nas outras duas lives, que a gente abordou sobre criança e adolescente, mas poder abordar o adulto, que traz uma demanda muito maior e, portanto, adoece bastante também. Muito mais preconceito? Sim, né? E a ideia de que não pode parar, né? O adulto é aquele que dá conta de tudo. É uma coisa que eu queria trazer essa ideia aqui pra gente pensar. E o adulto, ele tem que levantar e ele tem que cumprir função, né? Então ele tem que dar conta de tudo e de todos, da própria vida e a questão financeira, a administração da casa. Tá bem, tá sorrindo, tá bonito, tá alegre, tudo que a sociedade cobra e a gente vive nesse automático. Esquece. Sim. Segurar a família, segurar o carão, como você falou, né? De estar sempre ali, não, aconteça o que acontecer, levanta a cabeça, aquela coisa, a gente tem isso. E aí quando fragiliza, né? Quando acontece algo que pode induzir, né? E gerar a depressão, por exemplo, não sabe identificar. E não admite, então nega sintoma, nega que, não, isso não me pega, eu não tenho isso, é só cansaço, ou é só tristeza, uma tristeza pontual. E a gente sabe que não é assim, né? E como identificar? Primeiro vamos lembrar, então, o que é depressão, que é uma alteração química no cérebro. Para quem já tem predisposição, por exemplo, genética, fica complicado, porque aí qualquer motivo, né, que seja forte, estressante, um evento estressante o suficiente, pode desencadear. A gente tem as causas, então, genéticas, biológicas e ambientais. E a gente pode pensar em algumas situações, como, por exemplo, situação estressante por muito tempo. Olha o que a gente está vivendo na pandemia. Uma extensão do distanciamento, uma extensão da incerteza, uma extensão... Insegurança, intolerância. Do medo, né? Questões financeiras vindo destruir, desestruturar, às vezes, uma pessoa, uma família. Então, a gente tem aí situações básicas do dia a dia, do cotidiano, por exemplo, um luto mal resolvido, um luto numa hora inadequada, um luto seguido de outro luto, um luto seguido de uma perda, ou situações desse tipo. A gente tem que pensar que distúrbios hormonais, por exemplo. Então, situações como essa podem gerar, sim, a depressão. A gente consegue pensar nos homens que eles são mais resistentes às emoções, não generalizando, claro, porque cada um é um ser único e vai agir de diferentes formas da mesma situação ou em determinada situação, mas eles têm mais resistência para aceitar uma doença, uma depressão, por conta dos amigos, do futebol,
e eles sofrem mais com isso? Os homens, eles são bem acometidos e eles falam menos, né? As mulheres parece que falam mais, ou elas se mostram mais frágeis, ou uma coisa pode levar a outra, por exemplo, uma menopausa, né? Deflagrar, às vezes uma depressão pós-parto, né? Ninguém imagina que pode ser acometido por isso, ninguém pensa que a diferença entre tristeza e depressão, ninguém pensa que pode passar daquele limiar. E os homens, eles ficam muito com essa responsabilidade, eles se acham muito assim, a sociedade também coloca isso, né? Cobrando essa maneira mais forte de viver, de lidar com as coisas. Então, o homem, ele se auto-imputa também essa fortaleza. Então, não é nada disso, é só uma coisa, esse cansaço extremo que eu tô, estendido, é só porque eu ando trabalhando muito. Então, ele não imagina que questões como essa, uma irritabilidade constante, né? Perda de interesse, às vezes alteração da fome, alteração de peso, a gente vai falar disso daqui a pouco, que são os sintomas, os sinais. No homem, podem se confundir também com esse estresse do dia a dia, o desgaste do trabalho, preocupação com a família ou alguma coisa na vida. É bastante interessante. E ele se mantém daquela forma muito, não, tá tudo certo, é passageiro, vamos lá, né? Tem alguns outros sinais também, algumas pessoas que tiveram situações lá atrás, melhores financeiras, emocionais, tiveram uma queda e essa superação, tem gente que vive anos, por alguns relatos de estudos que a gente faz abordando esses assuntos, elas não conseguem sair disso, entram numa depressão e vive anos altos e baixos. Dias vai estar bem, vai trabalhar, dias vai estar na cama e vai estar ali fazendo tratamento. E a gente gosta de falar muito como é importante o tratamento psicológico, porque o psiquiátrico, ele vai tratar a medicação e o psicólogo vai tratar a emoção, que é o que precisa a pessoa se autoconhecer para ela poder superando esses altos e baixos que faz parte da nossa rotina e da nossa vida num todo. É verdade, o tratamento, por exemplo, a indicação é para que um psiquiatra faça o diagnóstico, ele é o profissional indicado de um quadro de transtorno, doença mental, enfim, e que imediatamente se procure um psicoterapeuta, né, da sua confiança, que indicaram, para poder fazer esse casadinho. E o terceiro ponto, o terceiro pilar importante é o apoio da família, a família envolvida nesse processo e uma qualidade de vida. Então, pensar em alimentação, pensar no mínimo de exercício que se possa fazer, né, no mínimo de atividades. Pequenos prazeres E também cognitivas, né? Atividades mentais que possam exercitar, porque a perda de concentração, enfim. E você estava falando de situações mal resolvidas. Então, se a gente pensar que uma pessoa, principalmente o adulto, tem essa responsabilidade de dar conta de tudo, ele passou por alguns momentos da vida onde indicavam que não eram só pontuais, não era só uma tristeza, um aborrecimento pontual. E isso se estendeu ou por tempo de estresse ou era um quadro de fundo de depressão mesmo, não foi identificado, ele pode até passar por cima, de repente confunde com aborrecimentos cotidianos, lá na frente a saúde vai cobrar. Então, se está mal resolvido, foi mal identificado, não foi tratado, mais para frente isso pode vir, tá? Inclusive com outros nomes, né? Porque fica mascarado e aí vai dar um trabalho. Porque aí quando a pessoa se dá conta, ela tá muito irritada, ela tá já deprimida, ela já perdeu o interesse pelas coisas que ela costumava fazer, ela já não consegue pelo cansaço, pela exaustão, né?
pela memória falhando, pela falta de concentração, falta de foco, ela já não consegue dar conta das atividades e aquilo ela vai achando, né? Eu acho que eu tô doente, eu acho que eu tô precisando de férias, acho que, enfim. Você sente um cansaço, uma sobrecarga. É um dos sintomas, né? Extremo cansaço, é um cansaço mental, então começa a falhar a memória, começa a falhar a concentração, o foco, dá uma irritabilidade, uma impaciência, a pessoa não consegue ficar ali, começar e terminar uma tarefa, por exemplo. Alteração do sono, ou insônia, ou muito sono, necessidade de sono por fuga, né? Muitas vezes. E são sintomas muito característicos. A irritabilidade, por exemplo, a tristeza, a irritabilidade, falta de paciência e o cansaço são questões muito interessantes que podem ser confundidos com outras questões. Uma tristeza, então vale aqui falar da diferença da tristeza e da depressão. A tristeza, ela vem por uma causa conhecida, ela vem por uma questão pontual que a pessoa esteja passando e que é naquele momento, por um tempo determinado, onde ela vai ter o sentimento da tristeza que é adequado para o que ela está vivendo e depois aquilo vai passar, né? A depressão não, é uma tristeza que vem e fica, é uma tristeza que se estende e aí ela começa a trazer outros sintomas, um cansaço que se estende, uma dificuldade de concentração que se estende, uma irritabilidade que se estende. E aí, quando você vai ver, já diferenciou, né? E tem gente que pode também não entender essa tristeza, ter alguns outros comportamentos até um pouco agressivo e atropelando e cair de vez. A gente não se preocupou tanto em ter alguém aqui para falar uma experiência, porque eu tenho essa experiência minha, eu passei por esse quadro de depressão e eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, tá tudo bem, e vamos fazer, sempre atropelando. Num momento X que eu observei e parei por um minuto para observar o que eu sentia, ou algo me doeu muito que eu precisei parar, eu já caí na cama. Eu já fiquei muito mal e fui fazer tratamento, tive um psiquiatra incrível. Ele não me afastou do trabalho, que normalmente acontece isso. Ele falou, olha, não vou te afastar do trabalho, não vou te dar medicação, porque não é o caso, tem casos que eu preciso fazer isso, mas eu vou te indicar para psicóloga. E dessa psicóloga foi transformador na minha vida, a terapia. Eu sempre falo que uma vez na vida as pessoas precisam fazer terapia, porque se você permite se conhecer, se entender e lidar com as suas dificuldades, que isso todo mundo tem, com as suas dores, você consegue viver com muito mais qualidade de vida. É verdade, essa situação que você passou, isso é muito comum. Porque pouco se fala, embora seja muito conhecido esse transtorno, como ansiedade também, um dia a gente volta para falar disso, é pouco falado ainda, ou não é suficientemente falado ainda. Então, normalmente as pessoas atropelam, porque tem que dar conta da demanda do dia a dia, né? Então, emprego, família... Filho, casa, marido, toda aquela rotina, né? E aí isso vai ficando para trás, eu não posso pensar nisso agora, isso eu acho que eu não preciso procurar ajuda de um profissional. E a gente é crítico. Quando eu sou uma pessoa crítica, então eu sempre fui muito crítica e sempre me cobrei muito. E é um fator também você parar, você descansar. Tinha gente que falava, nossa, como é que tu dá conta de fazer tanta coisa? Mas às vezes você dá conta porque você quer burlar algo que você não quer sentir, não dá atenção. E essa somatória toda vai dar ruim depois, né? E é muito comum, porque é uma coisa que a gente também não fala, né? Mas é preciso pensar sobre isso. O estresse por extensão não é só o que está acontecendo agora na pandemia, o estresse por extensão de tempo de isolamento e de insegurança e de incerteza e falta de perspectiva, né? Falta de
de visão de futuro do que vai acontecer. Não é só, mas se você fica a vida inteira entre camuflar suas emoções, camuflar seus sintomas, camuflar sinais que podem ter a ver com alguma coisa mais complexa, como um transtorno como esse mental, né, depressão, você acaba estendendo por extensão de tempo uma demanda para o nosso cérebro que não está preparado para tanto tempo assim. A gente está preparado para desafio, o cérebro, aliás, é um assunto que eu amo falar, cérebro, ele está preparado para desafios, mas não por uma extensão sem interrupção por tempo indeterminado, como a gente está passando ultimamente. Então imagina, pessoas que já tinham sintomas antes, não tinham dado bola, não tinham diagnosticado, não tinham se dado conta de que tinha a ver com um quadro de depressão, na pandemia deflagrou, porque potenciou. Ou pessoas que normalmente poderiam ter uma vida menos estressante e que não estariam apresentando o quadro de depressão agora, foram pegos, né? Ou é muito comum também as pessoas que desenvolveram depressão ou algum quadro de ansiedade, pessoas que já tinham a predisposição, como eu falei no início, então genético, né? E pessoas que já tinham predisposição, por exemplo, uso de drogas, de álcool contínuo, ou lutos mal resolvidos na família, isso, né? Uma descompensação hormonal, mulher passa muito por isso. Então a gente tem que pensar que o que é depressão, uma alteração química do cérebro que afeta o humor. Então essa é a definição mais básica possível falando aqui no bom português, para que a gente mesmo possa estar à vontade para falar sobre isso. E aí, a partir daí, o que a gente precisa entender? O que é? Segundo ponto que a gente precisa entender: causas. Então, falamos genética, biológica, organismo. Então, cérebro, organismo e ambientais. Terceiro ponto, as pessoas que são afetadas, como elas são afetadas? São sintomas. E você quer olhar? Eu ia ver se tinha alguma pergunta. Tá. Tem alguma pergunta que eu tô vendo aqui? Consegue dar uma olhadinha? Procura aqui, por favor, prevenir. E não. Causas, os sinais, né? Como isso se dá no organismo da pessoa, como é que isso se dá no dia a dia da pessoa. Então, se a gente pensar um pouco, né? Tudo tem a ver. Então, se você perceber, por exemplo, que tem alteração do apetite, alteração do peso, vamos pegar isso como exemplo. E aí isso está sem controle. Um dia eu acordei, eu estava com 20 quilos a mais, olha. Então você vai verificar se você tem uma compulsão alimentar e não tinha percebido, ou se você está com alguma alteração a nível de glândulas, né? Ou se você já entrou num quadro de depressão e não percebeu, ou num quadro de ansiedade e não percebeu. E aí você está usando um automedicamento, que a gente chama, usando, por exemplo, ou drogas ou um alimento, em quantidade ou em falta de qualidade. Então a gente está falando de comer muito, ou comer coisas que dão essa falsa sensação de conforto, porque dá a sensação de prazer, de saciedade e excitação para o cérebro, mas é por pouco tempo. Então a gente o alimento conforto, chocolate. É bem interessante esse assunto, aliás. E preste atenção. Então, se alguém disser para você, olha, você está comendo muito açúcar, você está repetindo muitas vezes o prato de comida, ou você está comendo muitas vezes no dia, olha, você está inchando um pouquinho, não sei o quê, para prestar atenção. Se você tiver num período de estresse grande, ou se você tiver motivo, ou se você não percebeu, já entrou a nível biológico, né, teu organismo já está reagindo assim, para esse quadro, já você está aumentando o peso ou diminuindo o peso,
presta atenção que pode ser sim um sinal de que você já entrou no quadro. Lembrando que quem identifica, então vá conversar com um bom profissional, vá conversar com o seu clínico de confiança, com o seu ginecologista, né, para mulher, com o seu clínico de confiança para o homem, vá até um psiquiatra se você tiver acesso, bate um papo. A princípio as pessoas têm medo de ir, Sandra, para um psiquiatra, achando que eu não sou louco, vou chegar lá e ele vai me medicar. Não vai medicar necessariamente, mas ele tem meios, ele tem técnicas, ele tem conhecimento, embasamento grande para chegar e perceber, através de uma investigação, se você está já caminhando para um quadro ou se é uma coisa pontual.